Pedro, é uma situação super complicada, né? Acho que ela tem a ver com as posições que cada um desses atores acabaram assumindo nos últimos anos no Brasil. Né? Se a gente, de novo, né, retoma esse período mais recente, né, de ataque à democracia pela extrema-direita e pelo bolsonarismo em particular. Eu falo isso porque a extrema-direita, a meu ver, vai além do bolsonarismo. Né? Há outros atores da extrema-direita que não são propriamente bolsonaristas, mas que têm posições, do ponto de vista, inclusive, do respeito às instituições, não muito diferentes. Né? Mas, enfim, e que circunstancialmente se juntam. Né? Acho que é importante colocar isso. Essas forças, elas tiveram, né, sobretudo a partir da metade do segundo ano do governo Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, o seu alvo preferencial. Eu digo esse momento por quê? Porque antes disso o Congresso também era alvo. A gente pode lembrar que naquelas manifestações, né, que pediam fechamento do Supremo e fechamento do Congresso, intervenção militar... Quando o Rodrigo Maia era presidente, né? Do fechamento do Congresso. Isso aconteceu quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, né? No momento que o Arthur Lira entrou... Exatamente. Combinou-se o jogo, né? Pacificou, mas a negociação começa ali já na metade, de 2020. Né? Naquele momento você começa a ter essa aproximação, tem até aquela filmagem, né? Quase uma selfie filmagem do Bolsonaro com o Lira, antes mesmo do Lira ser eleito, ou seja, começou a se montar ali essa aproximação. Né? E aí o Congresso saiu da mira, sobretudo, claro, depois que há a composição, né, o Bolsonaro adere ao Centrão. Eu digo isso porque geralmente era o contrário, né? O Centrão que aderiu aos governos, naquele caso foi o inverso que ocorreu. A coisa se pacifica, num certo sentido, com o Congresso, e aí as baterias se voltam todas contra o Supremo Tribunal Federal. Isso levou os setores democráticos a fazer o quê? A passar a defender o Supremo Tribunal Federal no exercício do seu papel de dique de contenção do autoritarismo que vinha da extrema-direita. Isso, enfim, teve todo o desdobramento que a gente sabe ainda durante o processo eleitoral, né, com o Tribunal Superior Eleitoral, que é quase que um braço para fins eleitorais do Supremo, atuando também nesse caso, né, e também precisando ser defendido, inclusive com ministros centrais na contenção autoritária no Supremo, sendo também centrais na contenção autoritária no TSE. Isso foi posicionando os atores. Né? O campo democrático, no qual se inclui a esquerda brasileira, que a gente não tem uma esquerda antidemocrática relevante no Brasil. Essa aí não ganha nem eleição para centro acadêmico mais. Né? A esquerda relevante ela está no campo democrático. Né? Ainda que, às vezes, no discurso cometa contradições, por exemplo, na relação que mantém com países de ditaduras de esquerda como a Venezuela ou como Cuba. Mas, a despeito disso, internamente sempre foi uma esquerda democrática e, no seu sentido mais amplo, sempre é. O que acontece dada essa situação agora, fica tudo meio embaralhado, porque esses mesmos atores, que inclusive dentro do Supremo, pelo menos um deles, né, o ator central, que foi o Alexandre de Moraes, foi fundamental lá atrás. Ele, veja, que quando foi indicado pelo Temer para o Supremo Tribunal Federal, foi muito criticado pela esquerda, pelo seu passado, né, porque Alexandre de Moraes é sabidamente um sujeito de direita, ele nunca foi um sujeito de esquerda. Né? Circunstancialmente houve esse alinhamento, por quê? Porque ele se colocou na defesa da democracia. E aí, esse alinhamento continuou. Né? O começo, inclusive, do governo Lula todo mostrou a força desse alinhamento, dadas as dificuldades desse governo em ter uma base de sustentação no Congresso. Então, a gente teve um alinhamento mais do Executivo com o Supremo do que propriamente com o Congresso durante boa parte do tempo. E aí, quando chega essa situação e o Supremo fica na berlinda, por conta dessa má conduta de alguns dos seus membros, esse alinhamento se manteve. Né? E aí o pessoal ficou meio perdido, acho que no campo da esquerda, sem saber exatamente o que fazer. Porque também atacar o Supremo significa para muita gente jogar água no moinho da extrema-direita. Né? Defender o Supremo neste cenário é problemático porque, afinal de contas, há evidências de má conduta dos juízes. E aí fica no pior dos mundos. Para quem estava no campo da outra direita, é continuar fazendo o mesmo jogo. Mas é continuar fazendo o mesmo jogo agora com outra munição. Não é mais a munição de falar que eles são autoritários, de que eles estão ali prendendo gente e criando uma situação de presos políticos. Não, agora é falar, eles são corruptos. Que é o velho discurso que se fez em outros momentos, inclusive na eleição de 2018. Né? Muito claramente, ali na esteira do lavajatismo. E claro que existem aí certos traços nesse processo que fazem até muitas vezes lembrar
a Lava Jato. Algumas histórias que podiam ser mais bem explicadas, algumas situações que parecem mais ilações do que propriamente algo afirmativo. E aí, essa memória não é uma memória muito fácil para a esquerda, evidentemente, e até eu diria, nesse caso, por bons motivos. Né? E, consequentemente, vai para essa postura. Né? Eu acho que ela é uma postura equivocada, é preciso saber encontrar uma linha do meio. Acho que algumas figuras individualmente têm sabido fazer esse papel. O Fabiano Contarato me parece que é uma figura que se destaca, né, nessa situação. Ele tem um comportamento diferente. O Randolfo Rodrigues, por vezes, também tem um comportamento diferente. Mas muita gente ali, me parece, está atarantada. Né? E aí, consequentemente, embarca nessa situação, muitas vezes insustentável, de querer negar o óbvio. Né? É preciso encontrar um caminho do meio aí. É defender a instituição, mas, ao mesmo tempo, defender que aqueles que cometeram transgressões sejam punidos. É, inclusive, uma forma de mostrar que o que foi feito pelo Supremo não foi feito porque o Supremo é de esquerda, ou porque o Supremo, né, queria garantir a eleição do Lula. Não. O que o Supremo fez lá atrás é uma coisa, o que alguns dos seus membros começaram a fazer agora é outra. E é preciso separar essas coisas. Essa, inclusive, boa tarde, professor. Essa, inclusive, foi uma defesa feita com muita veemência pelo nosso entrevistado na edição de sábado do Meio, que foi o Conrado Ubner Mendes, professor constitucionalista e crítico, um desses críticos do Supremo e da má conduta de alguns de seus membros há tanto tempo, muito antes de qualquer caso master aparecer, e ele fez essa defesa com muita veemência, de separar a instituição da conduta de alguns de seus membros, né? Mas eu queria pegar também uma coisa que você falou, professor, que eu acho que você falou da adesão do governo ao centrão, né, na gestão Bolsonaro, e me veio essa imagem de essa guerra de instituições, né? Então, o Supremo brigando com a Polícia Federal, que depois briga com o Congresso, que não sei o quê. Mas se tem uma instituição no Brasil que se reinventa e sobrevive, é o Centrão, né? Então, a gente vê as redes sociais ensandecidas no final de semana, discutindo se este é um escândalo de direita ou de esquerda, sendo que há atores da direita, há atores da esquerda, há ministros do Supremo e há uma massa do Centrão ali, ou pelo menos alguns de seus caciques mais relevantes já aparecendo, que conseguem navegar nessas águas turbulentas, né? Eles navegaram no Mensalão, eles navegaram na Lava Jato e estão navegando agora e sempre reencontrando maneiras de se reorganizar e voltar a ser essa força tão relevante no jogo político, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa capacidade. Ao mesmo tempo que eles representam o famoso aquilo tudo que está aí, isso tudo que está aí, né? Tudo que está errado, isso tudo que está errado, eles têm uma sobrevivência. Parece um vírus. E eu sei que é uma imagem um pouco forte, mas nesse sentido de que as pessoas entendem que é algo que não é necessariamente positivo, que tem sempre algum tipo de envolvimento nos escândalos, mas que permanece ativo. Como é que a gente vai... É mais um escândalo em que isso deve se repetir, você acha? O Bolsonaro dizia que é imorrível, né? Imorrível é o Centrão. Imorrível. É imortal, é eterno. Né? E acho que é isso, ele vai se recompondo, até por conta dessa sua condição, um tanto quanto amorfa, em que o eleitorado não tem muito como distinguir exatamente o que é Centrão. É um monte de coisa, é um monte de gente, de partidos muito diferentes, partidos sem nenhuma identidade clara e que, consequentemente, é muito difícil deles serem, seja premiados, sejam punidos na lógica partidária normal. Né? Ele se nutre daquela pequena política que se faz no nível local ou eventualmente regional, em que, entregando certas coisas para os seus eleitores, muitas delas, né, por meio das emendas parlamentares, que ganharam uma dimensão, inclusive, inaudita no Brasil de 2015 para cá, eles sobrevivem, né, e vão tocando a vida e não são responsáveis pelos grandes rumos do país.
Eles são responsáveis por essas entregas que são feitas ali na conta-gota, no varejo, né? Enquanto isso continua, o Centrão sobrevive. Lembrando que o Centrão não é de centro, né? O Centrão, na realidade, é uma direita pragmática. É aquela direita que diz o seguinte: olha, somos de direita, mas fazemos qualquer negócio. Ou um pouco como o Groucho Marx, né? Que falava, olha, os meus princípios são esses, mas se você não gostar, eu tenho outros. Né? O Centrão opera um pouco segundo essa lógica, né? É assim que ele vai se acomodando. Mas ele nasce, é até bom lembrar disso, na Assembleia Nacional Constituinte como um direitão, mas que naquela época ficava feio chamar de direitão, porque ninguém queria usar esse termo justamente pela herança que vinha da ditadura, de associar direito ao autoritarismo e tudo mais, se autodenominou Centrão. Então era muito comum o político de direita se dizer de centro, né? Mas não é centro de forma alguma. E ele vai aí sobrevivendo, aderia a vários governos. Eu até prefiro inclusive chamar esses partidos e os seus políticos que compõem o Centrão de partidos de adesão, né? Porque essa era a lógica deles, eles aderiam a governos desde que bem recompensados, recebendo em contrapartida acesso a verbas e acesso a cargos públicos. As verbas hoje eles não precisam mais, porque a vinculação orçamentária e o crescimento do orçamento, que hoje atinge a raia dos 50 bilhões de reais, tornou desnecessário barganhar com o governo recursos. Recursos eles já têm. Dá até para ser mais ideológico quando isso acontece, porque você já não precisa mais ser tão pragmático na questão ideológica e mudar os seus princípios conforme a conveniência, né? Cargos também perderam valor relativo, porque eles tinham muito a ver com o acesso aos recursos, embora alguns ainda estejam por ali. Mas por conta dessa dificuldade, né, de identificar quem é o Centrão, é que ele vai sobrevivendo e pelo fato dele, como eu já coloquei, se nutrir desse tipo de relação com o eleitorado muito pontual e pouco identificável com comportamentos mais macro, é que ele vai sobrevivendo e vai passando incólume por todos esses problemas. Se a gente volta ao mensalão, se a gente volta ao petrolão e se a gente pega agora o escândalo do Master, em todos esses casos, a grande maioria dos envolvidos é de políticos do Centrão. Basta enumerar, basta listar os nomes. Inclusive que tem saído aí presidentes de partidos, inclusive. Estou pensando no Rueda, estou pensando no Ciro Nogueira, que estão ali no olho do furacão. E a gente ouve falar pouco deles, né? Talvez menos que se deveria, né? Mas, afinal de contas, por quê? Porque eles navegam nesse mar de incerteza e nessa geleia, né, de que compõe o Centrão e acabam sendo muito pouco responsabilizados por isso. Além do que, são muito bem articulados, é bom lembrar disso, né? Então, operam no sentido de sempre conseguir bloquear qualquer tipo de ação. Os presidentes da Câmara e do Senado, claramente também enrolados em graus diferentes, têm operado nessa mesma direção. E eles são diletos Centrão, né? Representantes do Centrão. Exatamente. Estão ali justamente fazendo esse jogo, né? É por isso que dá um certo desânimo, né? O Pedro chamou a atenção de que essa será uma eleição antissistema. Eu diria que sim, na eleição majoritária. Mas na eleição para o Congresso, ela será uma eleição super sistêmica. Ela continuará sendo uma eleição em que o Centrão vai ter a maioria das cadeiras no Legislativo, né, acompanhado de uma franja, né, que não é Centrão à esquerda e de outra à extrema-direita. Mas no miolo é o Centrão que prevalece, inclusive se nutrindo do sucesso que seus partidos tiveram nas últimas eleições municipais. Então, o cenário tende a ser esse. E mais um ponto, né? Mesmo aquelas decisões controversas que geraram grande reação popular no período recente, algumas acabaram até gerando recuos por parte dos parlamentares, né? Como a PEC da impunidade, ou PEC da ladruagem, como se chamava, né? Aquilo ali era uma forma de se proteger, mas dada a reação, né, houve um recuo. Mas quem era o responsável por aquilo? De novo, eram os partidos do Centrão e suas lideranças. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.